Star vs Força do Mal tem os piores relacionamentos entre adolescentes que eu já vi. Star vs Força do Mal é uma figura carimbada aqui no canal como o desenho que eu xingo todo vídeo. E não é por menos, esse desenho tinha um potencial enorme que foi desperdiçado e isso me incomoda muito. Indo de um dos melhores desenhos no final da segunda temporada pra aquele show de horrores que foi a quarta temporada. Não à toa, estou produzindo um vídeo de 1h30 pra colocar alguns pregos no caixão desse desenho e falar sobre o quanto eu não gosto do fim de temporada dele, mas enquanto esse vídeo não sai, eu decidi pegar algumas coisas do roteiro daquele vídeo e aprofundar mais aqui. Então se preparem para alguns minutos de eu xingando Star vs Força do Mal. O que mais me incomoda nesse desenho é que ele tem muitos chips, e você tem que tomar muito cuidado para conseguir escrever uma narrativa que faça sentido os personagens ficarem com várias pessoas por aí. Mas o show definitivamente não toma esse cuidado e só joga os personagens em vários relacionamentos. Esses relacionamentos sendo Kelko, Jarko, Tom Star e, claro, Starko. Eu vou falar individualmente cada relacionamento por ordem do que eu mais tenho coisa pra falar sobre. Então vamos logo começar com Kelko. Esse chip começou na metade da quarta temporada e ele mostrava o relacionamento entre Marco, um adolescente que foi problemático no seu último relacionamento, e Kelly, uma adolescente que foi problemática no seu último relacionamento. Falando sobre a Kelly por um instante, já repararam como 90% do tempo de tela dela na série é sobre ela sofrendo por causa de relacionamentos? Isso é triste porque ela realmente parece ser uma personagem legal, com boas ideias, mas toda vez que ela tem uma aparição é dela sofrendo por causa do seu namorado, ao qual os dois terminam e voltam toda semana. Certo momento, o Marco é convocado para ajudar a Kelly a se livrar do seu namorado, porque ele tava meio que morando dentro dela. O Marco precisava entrar e expulsar ele dali. O Ted reconhece que precisava ir, mas antes disso alerta o Marco sobre seu sentimento pela Star, e o Marco começa a fugir porque aquilo realmente era um tema complicado para ele. Assim, a Kelly se aproxima dele no fim do episódio e os dois conversam um pouco mais. A Kelly não queria ter sentimentos pelo Ted e o Marco não queria ter sentimentos pela Star. Isso fazia os dois terem algo em comum e foi muito bonitinho ver eles se aproximando. Tanto que depois disso, os dois se aproximam cada vez mais nos episódios. Até que no episódio O Mundo da Kelly, os dois fazem essa dança maneira que foi nos indicado como algo que só pessoas em perfeita sincronia conseguiriam fazer. Assim, no fim do episódio, eles ficam juntos. O que é forçado, mas é bonitinho de ver. O problema é que depois disso, só foi nos estabelecido um episódio com os dois como casal, que foi o episódio Cornball, que nem sequer dá muita atenção pra eles, o plot principal dele era outro. Daí você deve estar se perguntando que se esse é o único episódio que eles são vistos como um casal, isso deve significar que tem um episódio para mostrar o término deles, né? Então, digamos que toda essa relação que teve alguns episódios de construção é terminada por um término fora de tela. Quem diabos achou que seria uma boa ideia terminar um relacionamento fora de tela? Em hipótese alguma, você pode terminar o relacionamento do seu desenho fora de tela. Isso é literalmente mandar um vai se ferrar para o público. Imagina um chip que toda a comunidade shippou por algum tempo, mas ele só acabar de repente do nada, sem nenhum sinal que os personagens estavam tristes nele. Parecia alguma tentativa desesperada do show para chamar a atenção e eu odeio eles por isso. O pior é que o babaca da vez é o Marco, falando que foi um término consensual entre os dois e eles estavam infelizes no relacionamento. O pior é que a Kelly foi mostrada alguns episódios antes como alguém que sofria por algum tipo de depressão por causa dos seus relacionamentos. Do jeito que o término acontece, o Marco é só mostrado como um babaca absurdo. Olha, esse daqui é mais complexo. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ele, então eu vou tentar não me alongar tanto aqui. Esse foi o primeiro chip que os desenhos nos apresentou, sendo o relacionamento entre a Jack, essa garota incrível que Star vs Força do Mal nos proporciona, e Marco, esse garoto nerd que costumava ser o personagem mais identificável do show. Como eu não quero repetir a mim mesmo, eu vou falar mais como esse chip significava muito pro desenho e os escritores eram questão de estragar ele. Bem, vamos lá, esse daqui é o Marco. Nos primeiros episódios ele é mostrado como um nerd que tirava notas boas, mas ao mesmo tempo tinha suas próprias características que o tornavam uma pessoa única, como o fato dele querer que as pessoas o levassem mais a sério. Ele também sempre teve um crush na Jack, mas nunca teve coragem de ir falar com ela, o que é bem identificável. Eu acredito que tem uma grande chance de você que tá me assistindo agora já teve que lidar com uma paixãozinha que você não teve coragem de falar. Até que a Star apareceu na vida dele e algumas coisas mudaram. Uma delas é que ele começou a se aproximar de algumas pessoas. Eventualmente ele começou a receber ajuda da
da Star pra falar com a Jack, mas ele meio que nunca conseguia passar da fase de ficar todo apaixonado por ela. Até que um dia a Star perguntou como ele ficaria com a Jack no fim das contas, e ele disse que tinha tudo programado com um plano pra ficar com ela, mas ele nunca conseguiu tomar o próximo passo. Até que no fim do episódio ele conseguiu tomar o próximo passo e deu um oi pra Jack. Conforme os episódios foram passando, ele foi avançando cada vez mais, até confessar ter uma queda nela no episódio e chamar ela pra sair alguns episódios depois, mesmo sendo humilhado o episódio inteiro. E deu certo, no fim das contas a Jack decidiu dar uma chance pra ele. Todo esse relacionamento teve uma construção por 2 temporadas inteiras. Ele não só representava o relacionamento entre 2 personagens, mas também todo um amadurecimento por parte do Marco, indo de uma pessoa que não conseguia falar com mulher para conseguir namorar a garota que ele sempre queria desde o jardim de infância. O problema é que o término repentino entre os dois viria. Basicamente, os escritores precisavam acabar com esse chip de algum jeito, afinal a ideia de chip final canônico sempre foi Starco, mas não dava pra fazer isso com o Jarco sendo oficial. O problema foi o jeito que eles acabaram o relacionamento entre os dois. Então, sabe toda a progressão de personagem que teve por parte do Marco? Ela meio que só foi jogada no lixo. A solução foi tornar ele um babaca nesse episódio. O personagem esquece toda a evolução que ele teve e começa a agir feito um babaca aqui, parando de dar atenção pra Jack e apenas falando sobre a vida dele em Milne, e principalmente não parando de usar essa maldita capa na ocasião. Aliás, vale ressaltar aqui que essa capa praticamente nunca mais foi vista o desenho inteiro. A Jack fala que ele não estava dando atenção pra ela e de primeiro momento ele parece mudar. Os dois passam a ter um episódio incrível juntos, mas de um jeito revoltante, no fim do episódio a Jack descobre que o Marco estava escondendo a capa. E na hora de se explicar, o Marco solta uma das frases que mais me deixaram bravo quando eu assisti esse desenho. Então eu tô achando que agora é a hora de eu te dar um fora. Eu quero fazer isso funcionar. Você é minha melhor amiga, Jack. É isso, o Marco mal liga pro término e decide ir pra Milne, retirando assim a Jack do desenho, e acabando com um relacionamento que tinha mudado o personagem do Marco por completo. Tecnicamente, esse foi o chip mais antigo do desenho. A Star e o Tom já tinham namorado no passado, mas a Star viu que ele era um boboca e terminou com ele. E sabe, eu diria que a Jack foi pro Marco que a Star foi pro Tom. Na primeira temporada, apesar do Tom parecer uma péssima pessoa, você pelo menos tinha certeza que ele gostava da Star. Isso era inegável. No mais, nas 2 primeiras temporadas, ele é mostrado como alguém que tinha sentimentos pela Star e tenta de todas as formas possíveis namorar ela, mesmo sendo a pessoa mais tóxica do mundo por isso. Até que lá pelo meio da segunda temporada, ele percebe que não conseguiria namorar a Star sendo tóxico. Então ele para de tentar sair com ela de um jeito forçado e resolve tirar um tempo para cuidar de si mesmo. Nesse tempo ele faz as pazes com o Marco e a Star e tenta ser alguém melhor. No momento que a Star percebe que ele mudou, os dois voltam a namorar, e isso continuaria até praticamente o último episódio do desenho. Sobre a relação entre os dois não tem muito o que dizer. Foi uma relação muito sólida, e isso foi bem escrito. Bem, ela foi sólida se você tirar a parte do quanto a Star era uma péssima namorada pro Tom. Ironicamente, a babaca da história no fim das contas foi a Star. Ela protagonizou algumas cenas como ter um beijo forçado com o Mark e ao invés de admitir isso pro Tom ficar escondendo por uma temporada inteira, e no momento que o Tom descobre isso e tenta conversar com a Star, ela fica brava porque ele sabia disso, mesmo que ele estivesse calmo e entendeu que foi algo forçado. Constantemente humilhar o Tom em público por coisas ridículas, como se espreguiçar, assoprar a boca dele na hora que ele tentava ser alguém romântico. Esse vídeo não é pra analisar o chip em si, mas eu achei legal destacar como a Star é babaca. O problema é o término deles. Apesar da Star ser babaca aqui, isso nunca foi mostrado como um problema pelo desenho. Fora a cena que eles discutem um beijo forçado, tudo foi mostrado como uma piada no contexto. Então o relacionamento dos dois era estável. Até que no mais absoluto nada o desenho me solta uma das coisas mais bestas que eu já vi. Star, eu agradeço o esforço. Mas sabe, no final, não é sobre o que você faz ou o que deixa de fazer, é sobre onde você está indo. E você e eu estamos indo pra lugares diferentes. Sim, eles com certeza estavam em caminhos diferentes. O Tom mudou todo o seu personagem para ser alguém melhor para Star, e aparecem do mais absoluto nada, terminando com ela como se eles estivessem felizes como casal. Poxa, 5 segundos atrás eles estavam tendo essa cena fofa. Mas o pior vem agora. Depois dos dois terminarem, a Star simplesmente resolve não ligar mais pro Tom. 2 episódios depois ela começa a namorar o Marco, literalmente indo do namoro pro outro. Aproveitando sobre esse assunto do Marco, eu acho que dá pra ir pra categoria que vocês com certeza querem mais saber a minha opinião sobre.
Olha, eu quis deixar essa categoria pro final pra vocês entenderem uma coisa. Os escritores abriram mão de tudo para esse chip. Abriram mão da qualidade da história, abriram mão de personagens incríveis do desenho, literalmente ignorando personagens que se mudaram totalmente pra conseguir namorar as pessoas que eles gostavam. Tudo isso pra fazer esse chip acontecer. Mas acreditem, de algum jeito eles estragaram até o chip que era mais óbvio de acontecer em primeiro lugar. E Starco no início do desenho era bom. Era bonitinho ver a Star torcendo pro Marco e vice-versa. Mas isso não deveria acontecer. Ou se fosse acontecer, eles não deveriam dar muitas ideias em outros chips, como aconteceu. Mas bem, assim como tudo em Star vs Forças do Mal, o chip caiu de qualidade e se perdeu no meio do caminho. Mas quando o Marco começou a namorar a Jack, isso foi parando. E isso foi correto. O show dá destaque nisso. Mas por algum motivo, quando a Star namora o Tom, isso não para. Tendo momentos como eles fazendo um coração no episódio dos Cavaleiros, a Star corando pro Marco no episódio da Neverzone. E claro, o pico disso no episódio Buffy Buddies, quando o beijo forçado acontece. Olha, pra você construir um bom relacionamento em um desenho, você não pode só jogar momentos em que os personagens ficam juntos como acontece em Star. Você tem que mostrar que os personagens estão se aproximando. Todos os chips anteriores a isso tinham algum motivo pra acontecer. Kelko tinha um motivo de ambos estarem com problemas em seus relacionamentos e pensarem que a solução era os dois ficarem juntos. Jarko acontece porque a Jack sempre foi o desejo pro Marco e isso já estava pré-estabelecido antes do desenho acontecer. Tom e Star aconteceu porque Tom melhorou como pessoa e relacionamento com a Star era a marca de que ele virou alguém melhor. E Starco acontece porque, bem, ele tinha que acontecer, sem nenhum outro motivo pra isso. Os desenhos normalmente dão como motivo pra um chip acontecer os dois personagens em questão se aproximando levemente, e isso já funcionaria aqui. O problema é que eles já tinham se aproximado totalmente no final da primeira temporada, e era preciso de alguma outra coisa como justificativa pra eles ficarem juntos, o que não foi mostrado. Parece que eles só ficam juntos porque sim, porque a crew do desenho queria, sem nenhum tipo de aproximação entre eles. E caso você diga que a Lua foi motivo pra isso, eles confirmaram que a Lua não foi motivo do amor entre os dois em um episódio futuro e no Ask Me Anything de Star vs Forças do Mal. Então Starco não tinha motivos pra acontecer, mas por algum motivo aconteceu. Do mais absoluto nada, o Marco demonstrou interesse na Star e a Star começou a demonstrar interesse no Marco, sendo que a Star tinha namorado o Tom no dia anterior. Vale ressaltar que o Marco não tinha demonstrado interesse nenhum na Star desde que a maldição foi quebrada. O mesmo vale pra Star. Quando eu digo que os escritores abandonaram tudo pra Starco acontecer, eu incluo até a qualidade de escrita que o show teve. Nos episódios finais eles estão em uma guerra gigantesca contra a Mina e precisavam de uma inspiração para poder lutar. Ninguém tinha algum plano e a situação estava complicada. A Star era uma das poucas pessoas com acesso à magia naquela sala e ao invés de ir ajudar com algum plano, ou ao menos ficar ali pra ajudar, ela fala que ia sair com o Marco, no meio de uma guerra. O Marco até questiona isso e pergunta se não era meio aleatório, mas ele vai mesmo assim. Um monte de coisa bizarra acontece, eles se beijam e Stark é confirmado. Vamos lá. Durante o show inteiro, ambos os personagens foram mostrados não querendo ter sentimentos um pelo outro. O Marco fala isso inúmeras vezes, incluindo uma crise absurda quando o Ted fala sobre. A Star também tem uma mini crise quando o Tom fala que ela tinha uma queda pelo Marco. Em resumo, esses dois personagens passaram a série inteira querendo evitar sentimentos um pelo outro. Será que o melhor jeito de acabar com isso era com o relacionamento dos dois? Eu falo isso como alguém que já gostou de Starco, e eu tenho certeza que esse chip poderia funcionar, os dois combinam um para o outro, mas escritores só jogam eles em relacionamentos e eu não entendi o porquê dessa escolha. Então, para fazer esse vídeo eu decidi ir atrás do porquê eles não focaram em Starco desde o início do desenho. E acreditem, eu descobri uma resposta que me decepcionou muito. Como todos nós sabemos, relacionamentos são confusos. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto são histórias onde os primeiros relacionamentos dos personagens também são os últimos. Eles precisam namorar outras pessoas e ter outras experiências. Essa foi uma citação feita pela Darren Neffs no Ask Me Anything de Star vs Forças do Mal. Agora você junta isso com um clipe de Star vs Forças do Mal. Bom, ela gosta de você, mas acho que ela tem medo de que você me machuque de novo. Espera, por quê? Só porque a gente terminou? Todo mundo termina, é isso que os jovens fazem. Os jovens são burros. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu ri e continuei o episódio. Mas escrevendo esse roteiro, eu percebi o real ponto de vista da Darren Neffs. Ela realmente acha isso. A Darren clama que ela está apenas escrevendo relacionamentos realistas entre adolescentes. E isso seria benéfico para Star vs Forças do Mal. Por isso a Star e o Marco não ficaram juntos logo de cara. Bem, antes de eu falar o que eu vou falar, eu tenho que explicar uma coisa. A maioria dos desenhos infantis tem um relacionamento como único para cada personagem, não porque os produtores acham isso realista, mas sim porque funciona. Não é porque
que algo é realista que isso vai funcionar exatamente. Por exemplo, muitas vezes em um desenho animado o realismo é jogado de lado para deixar uma cena mais engraçada. Inclusive a Daryl deveria saber disso, considerando que ela faz um desenho de uma garota com poderes mágicos. Cada personagem tem peculiaridades, ideias, jeitos, tudo que os fazem ser únicos e gostáveis. Colocar eles em relacionamento só fazem a gente torcer mais por eles. Agora, jogar um relacionamento fora faz a gente pensar que essa torcida foi à toa, já que ele vai acabar com outro personagem. Agora, jogar os personagens em vários relacionamentos é terrível, porque eu vou torcer para dois personagens acabarem juntos se o show pode tirar eles a qualquer momento. Dito toda essa explicação, eu quero que vocês me falem uma coisa. O que de realista tem nesses relacionamentos? Eu não sei vocês, mas eu não vejo muitas pessoas terminarem com seu namorado e namorarem outra pessoa no dia seguinte. Pelo menos não pessoas que estão levando o relacionamento a sério. Como eu disse, cada personagem tem suas peculiaridades que nos fazem torcer mais por cada um. Tratar os relacionamentos deles como se fossem lixo é terrível e não funcionaria para o desenho. Fora que eles não dão peso nenhum para o término entre os personagens. Os personagens parecem só não ligar para o relacionamento anterior. Adolescentes reais ligam para os términos e ficam tristes por coisas que eles sentem faltas nos relacionamentos anteriores. Aqui não, o término não tem peso nenhum, a não ser que você considere que namorar outra pessoa no dia seguinte seja ligar para o término. Star vs Força do Mal foi um dos melhores desenhos da história das animações e eu não tô brincando com essa afirmação. O desenho tinha uma das melhores animações, história, continuidade e, claro, um humor sensacional que raramente foi reproduzido. Não, eu tô bem, valeu. Cadê a criança presa? Provavelmente é ele. Não se preocupe, amiguinho, vamos tirar você daí. Espera. Isso é seguro? Eu vou ficar bem. Eu adoro como eles não levam o desenho tão a sério no início, conforme os personagens vão avançando e ficando mais sérios. O próprio show se leva mais a sério, com alguns episódios que você realmente não esperava ver em um desenho infantil. O Ludo representa muito bem todo esse olhar mais sério pro desenho. Na primeira temporada ele é todo bobo e um vilão que não dá medo em ninguém, mas ele é praticamente um deus na segunda temporada, depois de conseguir a varinha da Star. Dada essa breve introdução, hoje eu decidi levar vocês para um momento mais simples. Um momento em que éramos felizes e não sabíamos. Se você quer saber qual momento era esse, venha comigo em uma jornada para Milne relembrarmos quando Star vs Força do Mal era bom. Mas antes, uma coisa. Recentemente eu reparei que 91% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas. Então, se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever. Vocês não têm noção a diferença que isso faz pra mim. Dito tudo isso, podemos ir pro vídeo. No início de 2015, um desenho sobre uma garota com uma varinha mágica havia sido oficialmente lançado. Apesar disso, a produção do desenho havia sido começado muito antes. Depois de ser fortemente influenciada por alguns animes, com a principal inspiração em Sailor Moon, Darren Neff desenvolveu um curto animado para Nickelodeon de cerca de 2 minutos sobre seu novo desenho. Mas, felizmente, o desenho foi recusado. E eu digo felizmente porque depois essa ideia foi apresentada à Disney. E até onde sabemos, no início a Darren queria fazer um desenho de uma garota sem poderes mágicos. Mas depois de algumas conversas com executivos da Disney, a ideia foi totalmente mudada para o que recebemos hoje. Uma garota com muitos poderes mágicos, mas que era imatura para usá-los bem. Depois de muita negociação com a Disney há 10 anos atrás, de 18 de janeiro de 2015, estreava Star vs Força do Mal no Disney Channel. E meu Deus, que coisa incrível foi na época. Só pela abertura da série você conseguia entender no que a série ia se basear. Garota mágica recebe uma varinha, mas é mandado para outro planeta para aprender a usá-la. Lá ela faz amizade com esse garoto e faz algumas coisas maneiras, enquanto outros personagens que apareciam durante a temporada são mostrados de fundo. Até a abertura ser finalizada com o Ludo aparecendo. O Ludo representando as forças do mal que a Star enfrentaria. O primeiro episódio é basicamente isso. A Star recebe a varinha da sua mãe e acaba com tudo, colocando fogo em Milne. Seus pais a colocam na Terra para aprender a usar os seus poderes, mas lá ela encontra Marco e começa a morar junto com ele. O que de início é um choque de realidade gigantesco pro Marco, porque ele é totalmente ferrado pelo Star o episódio inteiro, mas com o passar da série, ele começa a se aproximar dela, até os dois finalmente virarem amigos ao redor da temporada. ênfase nesse amigos. Apesar disso, a amizade entre Marco e Star é algo a se destacar. Aparentemente, a Disney chegou pra Darren e falou que o Marco deveria ter apenas amigos homens no início, tendo a Star como sua única amiga e a Jack como a sua paixão. Conforme os episódios foram passando, ele também fez amizade com a Jenna. Na verdade, eu não sei muito bem como classificar essa relação entre Marco e Jenna, mas eles
com certeza chegaram a ser bons amigos no fim da série. Enfim, a Star e o Marco têm uma relação que vai crescendo ao longo do tempo. E isso é uma das coisas mais bonitinhas que o show nos mostra. Ver a Star feliz por o Marco crescer a sua relação com a Jack, enquanto ele apoiava a Star quando ela precisava, era uma das coisas mais bonitas. Na maioria das vezes, o Marco tava sempre ajudando a Star, e isso é algo que eu admiro muito na relação dos dois. No meu último vídeo eu falei como eu admirava o mundo vivo que tínhamos em Amphibia. E na minha opinião, aquele é o mundo mais vivo da história de um desenho. Mas, meus amigos, para a Amphibia correr, Star vs Forças do Mal precisou andar. Meu Deus, que lugar vivo. Olha pra sala de aula da Star, gente. Só nessa sala nós temos Alphonse e Ferguson, sendo dois dos personagens mais engraçados que temos no desenho, além de serem os únicos amigos do Marco no passado. Britney, que é a pessoa que se acha melhor que todo mundo da escola. Esse nerd aleatório, o cara que em todo episódio que aparece fala Star Borboleta é demais. Tipo, esse cara mal tem um nome, ninguém sabe o nome dele, mas todo mundo reconhece toda vez que ele aparece. Daí, nos personagens mais importantes temos a Jenna, que é a personagem mais based que eu já vi. Jenna, pode segurar isso aqui? Não, tô de boa. E a Jack, que bem, pra não dizer mais do que eu já repeti nesse canal, ela é a paixão do Marco, que sempre dá um jeito de sair por cima da situação. Olha ela surfando no episódio da excursão espacial, a ver se essa pessoa não parece incrível. E claro, temos Star e Marco, que eu já comentei anteriormente. E fora eles, tem as pessoas que estão fora da escola, aquele moleque riquinho do karatê, o Oscar Wilson, o cara dos aniversários aleatórios. E na segunda temporada toda a alta comissão, que começa a ter episódios separados. Todos esses personagens, principalmente os que estão na Terra, davam muita vida ao desenho, porque você pensava que aqueles personagens facilmente poderiam existir na vida real. Na minha opinião, isso é muitas vezes mais importante do que outros aspectos no desenho que as pessoas costumam dar mais valor. Se sentir dentro do desenho é um dos primeiros passos para fazer um show de sucesso. E Star vs Forças do Mal faz isso muito bem. Tá certo que isso funciona melhor para quem mora nos Estados Unidos, porque o show é baseado em uma escola padrão de lá, mas a gente releva isso. A outra coisa principal de um desenho para nos sentirmos 100% ambientados no lugar são os cenários. Para Star vs Forças do Mal, você precisa fazer uma mistura entre lugares mais monótonos para a Terra e lugares mais diferentes do comum para as dimensões que Star e Marco visitam. Assim, as pessoas que estão assistindo o show ficam interessadas nesses novos cenários. E, meus amigos, eles conseguem acertar tão bem nisso. Eu não exagero quando eu digo que esse desenho era bom. Star e Marco vão para tantos lugares maneiros. Olha para esse lugar logo no segundo episódio. A Quest Bay é uma ideia boa pra caramba. Olha para essa dimensão das fadas. É muito bom ver as diferenças entre os cenários no desenho. Falar de continuidade em desenhos é muitas vezes algo complicado. Normalmente, em alguns desenhos, eles não levam tanto a sério isso, e as mudanças durante um episódio não afetam a temporada em si. Assim como, por outro lado, tem desenhos que tentam contar histórias, mas muitas vezes não funcionam porque a história não faz sentido, ou ela é só genérica pra caramba. Mas, como será que é o caso aqui em Star? Bem, ela é perfeita. No meu último vídeo eu falei sobre como o modelo Gravity Falls e desenhos tentam adaptar esse modelo para o jeito deles. E, bem, apesar da continuidade ter se perdido em determinado momento, ela funciona muito bem aqui. As coisas que acontecem realmente geram consequências. Por isso, quando a Star cria cachorros com laser, eles voltam durante a temporada. A professora foi transformada em um troll no fim de um episódio com piada. Coitada dela, porque ela vai ter que aguentar o resto da temporada sendo assim. O Marco se complicou com a Jack e se humilhou pra ela em todos os jeitos possíveis que ele podia. Isso é citado pela Jack como piada no encontro deles. As coisas acontecem e se mantêm durante a série. Isso é muito incrível. Isso é muito bom, porque os fãs do desenho ficam tipo... tá vendo esse chiclete aqui no background desse frame daquele episódio? Na verdade, ele foi colocado aqui há 3.300 episódios atrás e só foi mostrado agora. Por mais que essas coisas sejam pequenas, isso se mantém até para as coisas grandes. O Toph é introduzido levemente por um episódio como alguém misterioso, mas parecia ter alguma coisa a mais. Depois ele é mostrado como o maior vilão da série inteira. A Santa Olga aparece no primeiro episódio da série como uma piada, e volta a aparecer mais algumas vezes como piada. Mas quando essa piada poderia parecer repetitiva, eles vão lá e quebram tudo no episódio 10. O Gloster que aparece em uma das primeiras cenas, mas não se preocupem porque ele iria virar o personagem mais importante do desenho. Tudo era levemente montado para tudo que aparecesse por pouco tempo ser mais aprofundado depois. Mas sabe o que também é mais aprofundado? Quando eu digo que as coisas mudam em Star vs Forças do Mal, é porque elas mudam. Na minha primeira reassistida ao desenho, uma das principais coisas que eu notei foi o crescimento envolvendo a Star e o Marco. Vamos começar pelo Marco, porque ele é mais simples de explicar. Nos primeiros momentos da série, ele é mostrado como um cara que tinha algumas preocupações das pessoas não levarem tanto a sério. Por outro lado, ele não tinha muitos amigos, o que é meio triste. Suas amizades eram basicamente Alphonse e Fergus, mas ele não parecia interagir muito com outras pessoas. Ele também tinha um crush na Jack desde sempre, mas ele guardou isso
isso e parecia que nunca ia ter coragem pra falar com ela. Mas daí a Star chegou na vida dele e tudo mudou. Ele parou de ficar só na dele e começou a interagir com as pessoas, em algum momento sendo tão conhecido na escola quanto a Star. Mas onde o show brilha mesmo é com a Jack. Eu sei que eu já falei muito sobre o relacionamento dos dois aqui no canal, então aqui vai um breve resumo. O Mark era um cara muito na dele e ele não tinha coragem o suficiente pra chamar a Jack pra sair. Até que a Star começou a ajudar o Marco nesse sentido, e ele foi lentamente se aproximando dela. Até que finalmente, depois de um tempo de dificuldade, mesmo com medo do que poderia vir na sequência, ele admitiu ter um crush nela. A Jack entende numa boa e mesmo não gostando dele de volta, ela admira a coragem e respeita os sentimentos do Marco, sabe? É ótimo ver uma pessoa entender essa situação. Apesar disso, a Jack deu uma chance pra conhecer mais o Marco e se aproximar um pouco mais dele. E bum, o casal deu certo. Daí chega na Star e meus amigos, que desenvolvimento perfeito tem a Star. Ela se colocou em situações que precisava mudar e ela mudou. Como eu disse no início, a história é mandada pra Terra depois de ela ser uma pessoa muito caótica em Mune. Mas ela não era só caótica, ela agia muitas vezes como uma pessoa sem maturidade, e isso era algo entendível. Acho que muitas garotas na época se identificavam com a Star. Ela era uma pessoa que tava sempre pra cima e tratando as coisas de um jeito muito inocente, mas ela podia mudar muito dependendo de como andava a conversa. No episódio 2, o Marco pergunta quando que a Star não estava animada e eu achei isso engraçado. Mas sabe, é verdade, ela tá sempre animada durante a temporada 1, mas as coisas vão lentamente mudando. A gente tem um preview do que seria a Star no futuro quando o Toph sequestra o Marco. A Star vai 100% séria a resgatar ele. Na temporada 2, quando a Star se decepciona com a Minnie e vê que ela era uma maníaca, ela cresce mais ainda como personagem e começa só a levar as coisas mais a sério. Alguns episódios depois, ela toma uma atitude muito matura, tentando fazer todo mundo ganhar o jogo da colina, inclusive ganhando reconhecimento da Moon no dia por fazer isso. Acho que o último episódio que eu consigo apontar como um crescimento pra Star é no fim da temporada 2, quando ela dá um conselho muito bom pro Rumbulus. A Star foi crescendo ao longo do desenho de uma garota que pôs fogo em Mune para ganhar o respeito da sua mãe, ganhando o direito de ficar no castelo no início da temporada 3 e mostrando como ela estava pronta para o que viesse, inclusive para as ameaças da temporada. E falando de ameaças, Toph. Alguém realmente não gosta desse vilão? Ele é nos apresentado como um cara estranhamente frio que parecia saber de algo a mais. Mas o que seria esse algo a mais? Futuramente ele é mostrado como alguém que desgosta de magia e queria fazer de tudo pra acabar com ela. Tanto que ele já tinha atacado o Mune no passado, mas a gente saberia disso depois. Depois de ser derrotado na primeira temporada, ele volta na segunda possuindo o Lud e o guiando pra fazer coisas incríveis. No fim de temporada, ele sola a alta comissão mágica inteira, dando um gatilho para o filme Battle for Mune que aconteceria um episódio depois. Do outro lado, a Star estava tendo problemas. Ela gostava do Marco, mas não queria que isso afetasse a relação dele com a Jack. Por mais que eu passe uma vibe de quem odeia esse plot da Star gostar do Marco, eu não odeio ele. É legal ver como a Star tenta ser a melhor amiga pro Marco, mas ao mesmo tempo se odeia, por isso tenta esquecer seus sentimentos por ele. Por algum motivo isso é totalmente esquecido na terceira temporada, e quando esse plot volta a acontecer, ele é feito de maneira porca. Mas ignorando todas as temporadas, porque o vídeo não é sobre isso, vamos falar do final do episódio, porque a Moon volta depois de ser derrotada pelo Toph para alertar a Star sobre o perigo que estava acontecendo. A Star precisaria sair da Terra, mas antes ela confessa seus sentimentos pelo Mark e vai embora pra Mune, no que nos levaria para uma batalha final e também a melhor sequência de episódios da série inteira, Battle for Mune. Hype. Essa é a palavra que eu tenho pra definir esse filme. O desenho se leva a sério aqui, tudo que a Star amadureceu nas 2 primeiras temporadas é colocado em prática. Ela fica ansiosa pra derrotar o Toph e tenta fazer isso a qualquer custo, enquanto a sua mãe tentava manter a cautela na situação. No início ela tenta esconder da Star as coisas que ela não podia entender, inclusive não contando pra ela sobre a morte do bode da alta comissão, que eu sinceramente esqueci o nome. Quando a Star começa a ficar brava por a Moon não fazer nada, no momento de desespero, com a magia não funcionando naquele momento e com a alta comissão mágica morta, a Moon resolve contar a verdade pra ela, incluindo o fato dela ter se encontrado numa situação parecida no passado, onde a sua mãe tinha morrido. A Star nunca soube disso, mas agora ela soube que a sua avó havia sido morta pelo Toph, e como consequência a Moon assumiu o trono com a idade da Star. Daí é cortado para um flashback de como a Lua lidou com a situação na hora. Ela esteve sob muitas dúvidas e as pessoas não sabiam como ela iria agir. Tipo uma pessoa da idade dela assumindo o trono. A alta comissão estava brigando entre si sem saber o que fazer. O River ainda havia
via um potencial na garota e motivou ela, o que a deixou feliz. Sem saber o que fazer, a Moon decide apelar para Eclipse, que a ensina o feitiço secreto. E caramba, isso nos leva para uma cena tão incrível. Mas em resumo, ela usa o feitiço da Eclipse e destrói o dedo do Toph, salvando a Mjolnir e ganhando respeito da alta comissão. No episódio 2 acontece pouca coisa, mas muita coisa. É aqui que o Glossaryck morre na nossa frente e o Ludo finalmente assume o trono do castelo. No episódio 3, a Moon começa a ser menos racista depois de conhecer o Bullfrog, e a Star foge para ir derrotar o Toph sozinha. Paralelo a isso, o Marco, que tinha sido levado por meio dessa brincadeira, é preso pelo Ludo, que tinha assumido o trono. Mas é depois desses episódios prepara terreno que finalmente chegamos no final dessa saga em Toph. Aqui a história é derrotada pelo Ludo, mas é salva pelo Marco, e é bem fofinho ver um encontro entre os dois. Só é estranho saber que a Star gosta do Marco e o Marco namora a Jack. De qualquer forma, eles estavam prontos para encarar essa guerra juntos. Mas na hora que eles iriam ver como iriam atacar, o Ludo chama a Star e pede ajuda para destruir a varinha. Ele meio que tinha entendido que estava sendo controlado. A Star usa o feitiço do sussurro na varinha e acontece uma explosão que a leva para dentro da varinha, bem no lugar que estava o Toph, que começa a interferir no sinal da transmissão da conversa entre a Moon e a Star, e se forma finalmente, nos mostrando o vilão tão aguardado pela série. E meu Deus, como o Toph é incrível. Eu te adoro, Toph. Em uma das cenas mais épicas, ele cala a Star e explica que ele estava corrompendo a magia. Só que ele fala isso de um jeito tão frio e tendo o maior controle da conversa possível, que é de se admirar ver como eles construíram um vilão aqui. Pra finalizar, ele assume o controle do corpo do Ludo e começa a negociação com a Moon. Ele pede o seu dedo à lua, ao qual, se ele juntasse a sua mão novamente, ele seria mais poderoso do que nunca. Em troca, ele supostamente devolveria a Star. Dito e feito, o acordo é selado. O Toph se forma e cospe o Ludo para fora, quebrando a varinha no processo, supostamente matando a Star do jeito mais frio possível. Enquanto todo mundo se lamentava, ele começa a caminhada dele para algum lugar que a gente não sabe. Uma música de tensão começa a tocar e as pessoas tentam contra-atacar o Toph, mas ele tinha um poder de regeneração e ninguém era páreo para ele. O Marco até tenta, mas não consegue. Parecia o fim, mas ainda não tinha acabado. O desenho corta para uma cena da Star. Ela estava vendo pequenas unidades de magia no meio de um mar de magia morta. Tenta alcançar essas magias, mas não consegue. Até que ela mergulha em uma tentativa e é afogada. Uma tela preta é mostrada e ouvimos uma voz muito familiar. E lá estava, Glossaryck. Ele ainda estava vivo em algum lugar, talvez numa dimensão dos mortos do Toph, mas ele estava vivo. Tanto que indiretamente ele fala pra Star que não estava morto. Ele age de um jeito muito bobo, mas será que aquilo era algum tipo de lição para o Toph? O jeito mentor dele sempre foi confuso. A Star, vendo isso, acha uma pequena unidade de magia lá no fundo da sopa que estava fervendo. Ela não entende o que estava acontecendo, mas sabia que tinha magia envolvida naquilo. Ela coloca a mão no pedaço de magia e renasce a mágica, criando assim um novo unicórnio. Esse unicórnio que renasceria a magia. Com a mágica sendo criada novamente, a Star entra na forma borboleta pela primeira vez na série, com direito a esse design sensacional da Star, abrindo um portal para Mjolnir, fazendo oficialmente a sua nova varinha, renascendo a Medical High Commission e reencontrando a sua mãe. A Star estava lá, do jeito mais incrível e poderoso possível. Ela dá um oi para sua mãe, e quando ela viu o Toph andando, ela reúne todas as suas forças na varinha, e com isso faz o ataque mais poderoso que ela poderia conseguir, matando o Toph de uma vez por todas. Ela tinha conseguido, mas com o Toph morto, ele nos alerta que só ele sabia como isso acabaria, e que eles deveriam ter destruído a magia. Isso tudo foi épico, e essa é a palavra. Isso gerou um hype absurdo na época. Olha essa forma da Star, que coisa incrível. Sobre as palavras do Toph, só imagina na época as teorias que tinham sobre o que aconteceria depois. Quantas coisas boas será que nos aguardavam? Bem, se você é um fã assíduo do canal, você deve saber que eu não gosto das últimas temporadas desse desenho, mas vamos esquecer isso por agora. Vamos enaltecer o que esse desenho alcançou. Sabe, você pode ficar prestando mais atenção na queda desse desenho, e eu não nego, é triste ver ela, mas eu acho que pelo menos por uma vez, nós devemos focar nas coisas boas que esse desenho nos trouxe, e lembrar que Star vs Força do Mal chegou a ser um desenho bom pra caramba. Episódios pilotos são estranhos. Alguns têm personagens totalmente diferentes do que viraram a versão definitiva deles, outros são surpreendentemente parecidos, mas ainda assim tem coisas diferentes. Às vezes é a paleta de cores ou a animação é só esquisita. Entretanto, na maioria dos casos, muitas coisas são mudadas para a versão final do desenho. Pilotos acabam sendo só um jeito para as empresas avaliarem se a ideia principal de um desenho pode funcionar ou não. E vocês vão perceber isso ao longo dessa lista. Esse vídeo vai ser um teste sobre o modelo de vídeos de Iceberg
Bergs no canal. Apesar dele ter dado muito trabalho para ser feito, eu decidi colocar apenas 3 itens por categoria para não fazer um vídeo tão longo e atrapalhar muito a frequência do canal. De qualquer forma, essa lista vai dos pilotos menos obscuros que foram liberados antes pelas empresas até os mais obscuros que as empresas com certeza queriam que não chegassem ao público. Então, se você tá curioso para ver o episódio piloto do seu desenho favorito, venha comigo mergulhar em um mar de episódios obscuros. Superfície, KND, No Pee in the Wall. Entre 2000 e 2001, quando a Cartoon Network era mais relevante, foi promovido um quadro de uma maratona de 53 horas que iria de sexta a domingo para passar episódios pilotos de desenhos. No fim dessa maratona, um dos episódios iria ser escolhido para continuar na empresa como um novo desenho, o que não é uma ideia tão legal de ser feita por alguns motivos, principalmente algumas obras foram prejudicadas com horários que menos pessoas assistiram ou só porque a maioria é burra mesmo. Apesar de tudo, o Big Peak acabou dando muito certo para a empresa, escolhendo na segunda votação o que é considerado um dos melhores desenhos da era clássica da Cartoon, KND, A Turma do Bairro. O piloto tinha muitas coisas brilhantes em sua produção, e esse conceito é muito inteligente de colocar adultos como vilões na série e crianças como super inteligentes com suas peculiaridades e coisas únicas. Eu diria que de todos os desenhos dessa lista, esse foi o que mais se aproximou com a série original. Na verdade, ele é quase idêntico. Eu imagino que isso foi uma pedida da Cartoon em algum termo desse episódio piloto. Bem, o piloto conta a história de como os adultos bobocas aqui estão impedindo as crianças de entrarem na piscina. A turma do bairro então faz um plano para tirar eles de lá e eles conseguem, mas no final uma reviravolta acontece e o número 1 destrói a piscina. No geral, eu acho esse piloto bem parecido com o desenho, o que vocês acham? Bob Esponja, Help Wanted. Esse daqui é provavelmente o caso mais conhecido dessa lista. Bob Esponja foi feito por Stephen Hillenburg, que começou a trabalhar em um desenho após o cancelamento da sua última série que ele trabalhava como diretor criativo. Provavelmente por ter algum nome na empresa ou algum tipo de gratidão, Hillenburg apresentou a sua ideia de série animada a Nick, onde digamos que ele mostraria muito do que ele aprendeu sendo biólogo marinho no passado. Originalmente a ideia se chamava Menino Esponja Avante. Podemos ver isso em um VHS antigo que Stephen apresentou a Nick. Posteriormente a Nickelodeon descobriu da existência de copyright nesse nome. Então Stephen achou que poderia ficar com algo como Bob Esponja Calça Quadrada. E é fácil falar agora, mas é só eu que acho esse nome muito melhor. O piloto era perfeito, explorava um lugar tão profundo, mas tão vivo quanto o fundo do mar. Ao mesmo tempo, isso era único e ninguém havia mostrado anteriormente na TV. A Nick rapidamente viu o sucesso que isso poderia ser e aprovou o piloto no meio de 1997. E, meus amigos, se KND era semelhante ao que virou o resto da série, aqui, meu Deus, isso daqui é Bob Esponja? Não é o que estamos tendo recentemente nas últimas temporadas com alguns filmes esquisitos. Foi aqui que tudo isso surgiu. E desde sempre foi algo incrível. O piloto conta sobre como o Bob Esponja quer entrar no Siri Cascudo e mesmo com algumas dúvidas do Lula Molusco e do Sr. Sirigueijo, ele prova que eles estavam errados e faz o hambúrguer de siri do jeito que só o Bob sabe fazer. É engraçado que esse episódio é tão semelhante ao resto do desenho que se você mostrar pra alguém sem contexto nenhum, a pessoa provavelmente nunca vai saber que é o episódio piloto. Tanto é que ele foi lançado como o primeiro episódio depois. Steven Universo. Tá, mas é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Por trabalhar como storyboarder em Hora de Aventura, foi mais fácil para Rebecca conseguir força interna para apresentar o seu show a Cartoon. Com base em algumas experiências pessoais e em seu irmão mais novo, Rebecca quis criar uma série que equilibrasse humor e fantasia, tendo uma transição para questões mais complexas com o passar dela. Após a aprovação inicial, um piloto foi produzido, e não me perguntem como isso aconteceu, mas o pai da Rebecca postou o episódio dia 21 de maio de 2013. Eu não tenho a menor ideia como ele conseguiu aprovação para isso. Curiosamente, o episódio não está mais no ar, mas a Cartoon lançou um episódio no YouTube futuramente. E falando sobre o episódio piloto, o que mais chama a atenção logo de cara é essa arte. Alguém realmente gosta dessa arte de Steven Universo? Graças a Deus eles trocaram isso pro futuro. De qualquer forma, aparentemente o episódio foi feito com um custo de orçamento reduzido e apesar da arte ser esquisita, a animação aqui é surpreendentemente boa e eu acho que ela deveria ser mais valorizada. Não é algo no nível temporada 1 de Star vs Source do Mal, mas tudo aqui é fluido. A ideia do episódio é bem semelhante ao que virou a série original, mostrando todo o lance das Crystal Gems e até falando um pouco do Big Rosquinha. Inclusive ele deu origem ao episódio de Viagem no Tempo mais tarde. Assistindo ele, você sente uma energia única aqui. Logo de cara você consegue ver o porquê essa série foi aprovada. Os personagens são gostáveis. A Ametista é a pessoa brincalhona no grupo, mas segue agindo de maneira imatura às vezes. A Pérola é responsável do grupo, mas que consegue ser muito chata e às vezes super protetora. A Garnet é a líder do grupo e na verdade ela não aprende nenhuma lição durante
durante a série. A Garnet sempre foi a Garnet desde o início. O Steven era tipo uma mistura das três, mas bem imaturo, cometendo falhas, tanto que ele não estava preparado para sair com elas. Fora isso, eu acho interessante como nesse episódio piloto temos uma das cenas mais idiotas que eu já vi, mas que ao mesmo tempo eu não consegui parar de rir quando assisti pela primeira vez. Tipo, porque o Steven aleatoriamente mudou a trajetória dele e deu um chute no ar. Isso aqui foi demais quando assisti o episódio piloto pra esse vídeo. Águas Rasas. Ok, KO. Eu achei esse aqui genial. Apesar do estilo de arte ser diferente da série original e esses narizes me incomodarem muito, ainda não chega no nível de Steven Universe. No piloto, o KO parece ser bem mais forte do que ele é no início da série, e eu acho isso engraçado. O piloto foi exibido ao público como um curta na Cartoon em 2013, e mesmo que tenha sido difícil no início, porque apesar da repercussão positiva do desenho, por algum motivo que sabe-se lá cargas d'água do porquê, o desenho não recebeu luz verde para uma temporada. Mas 3 anos depois, por algum milagre, a Cartoon resolveu revisitar a ideia e aprovou o desenho. Como eu disse anteriormente, o piloto teve raízes do que viria a ser a série no futuro, mas tinha algumas diferenças. O Had parece ser mais babaca do que ele realmente é aqui. O Gar apresentou os ataques que a Boxmore estava fazendo e eles eram meio diferentes aqui. A Box mandou o Daryl pichar a loja do Gar ao invés de atacar diretamente. Enfim, apesar dessas diferenças, o piloto ainda é semelhante à série. Os personagens parecem ter a mesma energia que passariam na série aqui. O Gar dá esporro nos funcionários, o KO passa essa vontade de virar herói e a Enid ainda é a pessoa da hora do grupo. O episódio é sobre o Daryl pichando a praça e o Gar manda o grupo investigar quem estava por trás disso. O KO pensa que era o Had, mas depois de ir mais a fundo ele descobre que era o Daryl. E quando o episódio nos faz achar que haveria uma briga entre Had e KO, o Daryl é descoberto e o Gar dá uma surra nele. Over the Garden Wall. Perto de 2013, Patrick McHale apresentou a sua ideia à Cartoon. A intenção era um show de 3 temporadas sobre 2 irmãos se perdendo no desconhecido. Enquanto isso, um pássaro azul os guiaria para uma jornada. Apesar de gostarem da ideia, eles proporam trocar as 3 temporadas para um filme. McHale teve problemas para reescrever a história para um filme e abandonou a ideia por um tempo, sendo movido para trabalhar em Hora de Aventura. Futuramente, a Cartoon resgatou a ideia e chamou para escrever uma minissérie. Antes disso, ele trabalharia em um piloto para mostrar a sua ideia à Cartoon, que ficou conhecido como Tom F. Down. Aparentemente esse piloto teve um orçamento maior, inclusive passando em alguns festivais por aí, lançando algum tempo depois para a gente assistir e hoje em dia estando de graça no YouTube. Inclusive passa lá para dar uma olhada depois, vale a pena. Eu digo isso porque é outro caso que o piloto é parecido com a ideia original. Ainda pelo orçamento ser maior, apesar de ser perceptível as diferenças entre a série e o piloto se colocadas em uma animação, imagem por imagem é quase impossível de perceber qual é a série e qual é o piloto aqui. Apesar de eu sentir um gostinho dos mistérios de Over the Garden Wall passa, eu achei que aqui temos menos disso em relação à série. Parece mais coisas aleatórias do que coisas misteriosas. O episódio é sobre como Wirt, Greg e Beatrice se encontram, e essa abóbora aí os guia para uma boa vida na cidade. Nós não entendemos muita coisa do Wirt e do Greg aqui durante o episódio, mas já dava pra ver que o Greg seria um alívio cômico e o Wirt foi o irmão responsável. De qualquer forma, é interessante ver como era Over the Garden Wall no início. Meninas superpoderosas. Craig McCracken estudava na Faculdade de Arte de Califórnia quando resolveu criar a sua obra que apresentava 3 heroínas. O objetivo era fazer uma animação com uma ação exagerada, mas que ainda tivesse um tom cômico. E, bem, ele conseguiu fazer isso. Ele apresentou um curta que contava o processo de criação das meninas, inclusive mostrando o professor Otônio aqui. E, meus amigos, meu mano Tony se parecia com um lápis. No piloto, as meninas eram apelidadas de algo como Meninas da Surra. O show era para se chamar Ensopado de Surra, vamos dizer assim. Eu tô falando assim pro YouTube não complicar o alcance desse vídeo, mas digamos que a tradução é um pouquinho mais pesada que isso. Apesar de tudo, isso foi trocado na versão final para Meninas Superpoderosas. O piloto seria semelhante ao que vimos na série final. Aqui nós temos um concurso de quem fez o melhor geleia, e as juradas seriam as Meninas Superpoderosas. O Fuzzy Confusão fica bravo porque perdeu e vira o vilão do episódio. A Lindinha derrota ele, o transformando em hambúrguer no fim do episódio. Algum tempo depois, em 1996, o desenho teria mais um episódio piloto, porque aparentemente um episódio não foi suficiente para Cartoon decidir se era bastante. Nele, a Docinho, a Lindinha e a Florzinha derrotam esses inimigos de amoebas do jeito mais cruel e violento que eu já vi, jogando eles no sol. Tipo, isso é muito mais forte do que deveria ser para um piloto. E era isso, esse daqui foi o início de uma série que marcaria gerações. Mas, acima de tudo, mudaria a percepção de muitas pessoas sobre o que é desenho de meninas. Esse foi mais um dos casos de pilotos que passaram em TV, passando no quadro O Ara Cartoon da Cartoon Network, que também aprovou alguns outros desenhos clássicos, mas agora a gente vai entrar na parte do vídeo em que eu cobrirei desenhos que deveriam ter seus pilotos escondidos, ou pelo menos essa era a ideia.
Águas Profundas, Dell House. Fato curioso, esse daqui quase foi um dos primeiros vídeos do canal, mas eu não achei que daria um vídeo inteiro falando sobre. Mas acredite, a gente tem muita coisa diferente da versão original. É aqui que começamos a ver ideias diferentes do que os desenhos acabaram se tornando. E inclusive eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque esse episódio vazou muito recentemente e pode ser perigoso mostrar vídeos dessa obra aqui no YouTube. Então eu vou tentar mostrar mais fotos aqui e comentar algumas coisas por cima, mas sabem que o episódio tem muitas mudanças para a série original. Basicamente, a Dana começou a desenvolver a sua série em 2016, escrevendo a Luz inspirada em algumas séries animadas como Meninas Superpoderosas. Depois de ganhar um apoio interno, a Dana apresentou a sua ideia à Disney, ao qual ela foi respondida com uma pedida de um piloto e posteriormente uma abertura. Os executivos da Disney deram luz verde para The Owl House, que sairia em 2020. Mas apesar das curiosidades sobre algum episódio piloto, a Disney parecia querer manter isso em segredo. Normalmente, quanto mais diferentes eles são das obras finais, as empresas tentam esconder algum protótipo disso. Mas enfim, o piloto de The Owl House parecia perdido. Na verdade, desde o início da série, era de conhecimento um piloto de The Owl House que se assemelhava com uma abertura com cerca de 1 minuto e meio, mas tinha algo estranho nele. Apesar dos personagens mexerem a boca, ninguém falava, e era isso que tínhamos. Até que em fevereiro de 2023 houve um imenso vazamento na Disney que mostrou os personagens dublados, mas algumas coisas foram mostradas que viriam a ser alteradas depois, como o nome da Willow ser Paulinha, mas o que roubou a cena aqui é o Belos. Ainda bem que eles mudaram depois, mas parecia ser isso. Os fãs estavam satisfeitos e finalmente poderiam descansar em paz. Um ano depois, em abril de 2024, foi vazado 20 minutos de um episódio piloto sem cores que, meu Deus, isso aqui tá perfeito. Eu não posso mostrar tanto deles porque a Disney se preocupou muito em derrubar esse episódio na época, então vai aqui um breve resumo do episódio. A Luz encontra a Emmett na escola e faz amizade com ela, mas depois descobre que a amizade estaria acabando porque a Emily sairia da cidade. Na hora de se despedir, a Emily derruba o seu passaporte e a Luz decide ir atrás para devolver, mas depois de uma perseguição, a Luz descobre que a Emmett estava entrando em um mundo de demônios, se perdendo dela totalmente no processo. Antes de encontrar a Ida, a Luz fala com algumas pessoas que tentam tirar a humana dali, por ser uma humana. Entretanto, a Ida faz amizade com ela e a mostra para conhecer King. Coisas semelhantes acontecem no primeiro episódio, eles decidem ir à escola pegar a coroa do King. Descobrimos que a escola era controlada pela Lilith, a irmã da Ida, que é uma tirana aqui, lembrando muito aquele diretor do episódio que a Ida conhece o Rain. No caminho, a Luz encontra a Emmett, que faz piada na frente de seus dois amigos sobre o desenho que uma humana tinha entregado, o amassando e jogando no lixo. No caso, o desenho foi feito pela Luz. A Luz fica triste e sai antes de ver Lar, que estava ali. Luz e King se reencontram com a Ida e acontece mais algumas coisas semelhantes ao primeiro episódio. A Luz fica triste, fala pra Ida e o King pede pra ela pegar a coroa, que estava presa em um armário, que era um armário de humanos. A Luz entrega a coroa ao King, mas sem antes a Lilith aparecer e quebrar a coroa, além de cortar a cabeça da Ida fora. A Ida provoca a Lilith, que faz ela entrar nessa forma que parecia algum tipo de beta da maldição. O trio sai correndo no Albert e passam pela Emmett no caminho, mas fogem da escola, com a Luz tendo que tomar a decisão de ficar presa no mundo dos demônios para ajudar a Ida. Os dois voltam para casa e a Ida pega um desenho que ficou preso no seu cabelo. A Ida, sem saber que era da Luz, elogia e a garota começa a chorar de tanta felicidade. Mas antes do piloto acabar, descobrimos uma bomba de que a Ida estava presa trabalhando para algum imperador e ele queria muito a humana. Eu nem sei o que dizer. Esse piloto tem tantas ideias diferentes, mas que não necessariamente são piores. Eu diria que algumas são pelo menos do mesmo nível da série original, enquanto outras realmente mereciam ser trocadas. O imperador querer a humana é algo que merecia ser trocado, isso sim. Mas a Lilith como uma tirana na escola, eu gostei disso. Bem, eu passei muito tempo nesse piloto e eu recomendo vocês irem atrás dele. Eu sei que vocês sabem onde pesquisar. Anfíbia. A história aqui é semelhante a The Owl House. Pra falar a verdade, é quase idêntica, porque os pilotos vazaram juntos, então não vou entrar muito em detalhes de como ele foi descoberto. A diferença aqui é que foi vazada mais algumas artes conceituais, e eu acho tão bonitinho a Annie de cabelo azul. De qualquer forma, com inspirações em sua infância, Matt Brady teve a ideia de passar um tom de aventura em sua obra que ele apelidou de Amphibiland. Depois de receber luz verde da Disney, Matt produziu 2 pilotos. Na abertura colorida, temos o relato da Annie depois de alguns meses em Anfíbia, mostrando que ela começou a aproveitar a sua vida naquele lugar de sapos. E nisso é mostrado uma versão beta de Wartwood, que é um mundo muito diferente da versão original. Também é nos revelado o Sprig original e, meu Deus, o que é isso, gente? É sem comparação com a versão final, ainda bem que eles mudaram. Mas se vocês acham o Sprig diferente, olha como era a Marcy e a Sasha. Eu imagino que isso foi feito em alguma correria, mas eu acho hilário ver essas duas personagens hoje em dia. De qualquer forma, é legal ver como eles mudaram isso depois. Temos algumas cenas agora mostrando como a Anfíbia deveria ser um mundo totalmente diferente. Aparentemente o Grimes seria um
um vilão bem mais temido por Hus do que ele realmente era. Isso parecia ser bem mais ousado do que a primeira temporada do desenho era, e na verdade é essa energia que eu sinto aqui. Eu não sei muito bem explicar, mas isso é diferente do que Amphibia se tornou. Temos uma cena extra aqui mostrando a Sasha enfrentando a Annie, e aparentemente uma versão beta do episódio Reunião, com a Sasha abrindo seus olhos com uma coloração de sapos. Eu não sei pra onde eles levaram esse plot, mas caramba, interessante. O piloto em si é uma junção do primeiro episódio com o segundo episódio do desenho. A Annie dá uma introdução de como caiu nesse mundo e faz amizade com Sprigg, conseguindo a aprovação no Hop Pop para ficar na casa. A Annie e Sprigg têm um dia de diversão enquanto fogem do trabalho. Destaque especial para esse diálogo que foi mantido no episódio final da série. For example, if a friend likes a pencil box, you get it for her. If a friend likes your new shoes, you give them to her. And if your friend wants you to steal a music box from a thrift store, even if you really, really don't want to, you do it, okay? Because if you don't, they might not want to be friends with you anymore. Os dois se separam depois da Annie tentar ser meio manipulativa com o Sprigg, falando que os dois não poderiam ser amigos se o Sprigg não quisesse se meter em problemas para ajudar ela. O Hop Pop ameaça expulsar a Annie de casa, mas o Sprigg a defende, falando que eles tiveram um dia perfeito lá e a Annie poderia mudar, ela só não sabia exatamente o que era amizade. O Sprigg volta e ajuda a Annie com algumas coisas, derrotando a Garça. A Annie fala que aprendeu algumas coisas sobre amizade e pede desculpa ao Sprigg. Os dois fazem amizade finalmente e o Hop Pop reconhece a Annie, a mantendo assim na casa. Ainda temos uma última cena da Sasha presa aqui que foi mantida no final da série. No geral eu gostei desse episódio, eu acho legal como a diferença do design da Annie pro piloto pro design da Annie final é que eles tiraram o sapato dela. Gumball. Você vê que a gente tá entrando na parte que os desenhos começam a mudar quando o piloto é em 3D. Gumball estava no meio do Big Four da Cartoon e sempre vai ser lembrado como um desenho que fez sátiras geniais e ao mesmo tempo conseguia ser engraçado pra caramba, além de ser um dos poucos desenhos não norte-americanos que fizeram sucesso. E isso é algo de se admirar. Aliás, antes de eu falar qualquer coisa sobre o piloto, eu quero agradecer ao Sign Spide, que foi por ele que eu consegui entender melhor sobre o piloto, então vão dar uma conferida no canal dele. Explicado tudo isso, Ben teve uma ideia de fazer uma série que misturava elementos 2D e 3D enquanto trabalhava para a Cartoon Network Europe, apresentando alguns conceitos iniciais a ele, inclusive essas artes que foram mudadas depois como Gumball como um gato preto. Após a primeira aprovação, um piloto ou teste de animação, como Ben diz, foi feito. Por uns bons 2 anos, esse piloto foi escondido ao público, mas em 2013 o próprio criador apareceu para postar o vídeo em seu canal pessoal. E meus amigos, isso daqui é diferente. Isso daqui parece ser feito nativamente em 3D com alguns elementos planos. E destaque especial para a escola do Gumball, que parece um presídio aqui por algum motivo. O piloto conta sobre como Gumball e Darwin tentam escapar da escola e coitado do meu mano Darwin aqui, ele tá feio pra caramba. Apesar de tudo, conseguimos ver os alunos da escola bem definidos, alguns idênticos, outros diferentes, mas você consegue identificar quem é quem. O Gumball começa o plano tacando um bife na Tina, chamando de T-Rex, enquanto a música tema do desenho começa a tocar, e isso foi legal. Aparentemente o Alan e a Masami eram um casal aqui e o plano falha, acabando com essa cena bizarra do Gumball e do Darwin se beijando por acidente. É divertido ver os personagens aqui. Eu fico feliz com o rumo que a série tomou depois disso. Águas profundas. Uou, caramba, você chegou até essa parte do vídeo. Mas falando sério, 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, se você gosta do conteúdo, considere se inscrever. Eu quero chegar em 100 mil inscritos até o fim desse ano, né? E cada ajuda sua me ajuda muito. Desde já eu agradeço pelo apoio. Dito tudo isso, venha comigo mergulhar nessa última camada do iceberg. Gravity Falls. Você vê que a parada é estranha quando o próprio criador do desenho fala que esperava que o piloto nunca visse a luz do dia porque ele é uma bagunça. Esse daqui era um dos pilotos que provavelmente nunca veriam a luz do dia mesmo. Normalmente esses episódios são mostrados a poucas pessoas e os criadores colocam músicas ou efeitos sonoros sem ter direitos por isso, o que pode gerar problemas se o episódio for solto pela empresa. Então, sem a vontade da Disney e sem nenhuma intenção do próprio criador, parecia que nunca veríamos o fim desse episódio. Até que em 2014 o Fortran seria mais uma vez protagonista nessa história, vazando o suposto primeiro piloto de Gravity Falls, que assim como Amphibia e The House foi produzido depois. O curto era chamado Next Time on Gravity Falls, e começava com Stan apresentando o que viria em Gravity Falls. Enquanto isso, Dipper e Mabel estariam tendo algumas aventuras de esquisitice pela cidade. E caramba, meus amigos, aqui são muitas ideias não utilizadas, mas curiosas. Posteriormente, em 2016, foi mostrado ao público o episódio que Alex queria esconder, o piloto que demorou 6 anos para aparecer depois de ser produzido em 2010. Ele é praticamente uma versão beta do primeiro episódio e, sinceramente,
realmente não sei o que o Alex viu de tão ruim aqui. A primeira parte do episódio é idêntica à versão final, com algumas poucas diferenças, como o diário 3 do Dipper sendo um diário genérico, ou algumas partes meio diferentes das outras. No fim do episódio, a Mabel e o Dipper se encontram presos na frente dos gnomos. Um gnomo poderoso aparece e só deixaria eles escaparem se eles acertassem qual era o sabor de picolé favorito de um fantasma. Para dar um contexto, isso é apresentado no início do episódio com piada. Eu achei legal eles retomarem isso. A Mabel fala que é Blueberry e eles acertam. Os gnomos são petrificados no processo. O Dipper aproveita e deixa um gnomo na porta de entrada da cabana mistério. É curioso ver essa versão hoje em dia, mas ela com certeza foi melhorada depois. Apesar de eu não achar um episódio ruim, temos alguns personagens que mudaram muito depois. Ainda temos alguns casos como Sus, que só não apareceram aqui. Eu gostei desse episódio, e vocês? Avatar. O suposto melhor desenho da história é assim que muitas pessoas se referenciam a Avatar, e eu admito, é um desenho incrível. Eu adoro quando um desenho tenta ser grande e consegue. E Avatar é um desses casos. Os dois criadores de Avatar, Michael Dante e Brian DiMartino, tinham ideias para fazer um mundo fantástico e fantasioso inspirado em algumas mitologias. O objetivo era fazer algo grande que diferenciava as séries da época. Depois de mostrar artes conceituais para Nick, eles tiveram luz verde para a produção de um piloto que por muito tempo foi escondido do público. Tanto que o piloto nunca chegou a passar em televisão, mas quando tudo parecia perdido, eles lançaram um episódio do nada em DVD e hoje em dia ele tá de graça no YouTube. Tá certo que ele tá como não listado, mas dá pra entrar se tu tiver o link. O que mais chama atenção logo de cara é que a animação parece ter um orçamento parecido a um episódio da série. Eu não sei exatamente do porquê, mas a arte é tão boa aqui. Logo de cara você percebe mudança entre as personalidades dos personagens. O Sokka tá mais sério do que ele realmente é. O Aang parece que ficou com a personalidade do Sokka original, na verdade. O episódio entrega a abertura semelhante à da série e eu acho isso legal, contando a história de como esse grupo enfrentou a Nação do Fogo, depois de terem capturado o Sokka. Para dar um contexto melhor, o episódio começa com Aang escapando com o Appa, mas eles param em uma ilha que era onde a Nação do Fogo estava. Acontece que o Aang apronta uma e o Sokka fica encarregado de pegar comida. O Aang até tenta ir, mas é evitado porque seria muito perigoso o Avatar ser pego. Parece que não passa na cabeça de ninguém que se o Sokka e a Katara fosse pego, só ficaria mais difícil para eles. Era melhor todos andarem juntos de qualquer forma. No fim das contas, o Sokka é pego, a Katara vai atrás e é pega também, então o Aang resolve ir atrás e tem uma batalha intensa com o Zuko, mas consegue derrotá-lo, inclusive salvando da morte. No fim, a Katara consegue salvar o Sokka e ambos fogem. No geral, um episódio bem sólido, que com algumas alterações poderiam ser facilmente adaptados para um episódio para a série futuramente. Star vs Força do Mal. Esse piloto ficou perdido por 16 anos. Acreditem, vocês devem estar confusos agora, mas tem um motivo desse ser o último tier do iceberg. Star vs Força do Mal era pra ser um desenho diferente, mas tipo, muito diferente. As primeiras ideias apresentavam um desenho de uma garota que não tinha nenhuma magia, mas que achava que tinha magia. Posteriormente, a ideia chegou à Disney e Darren Aronofsky apresentou a sua ideia, possivelmente mostrando o mesmo piloto. Acontece que ao invés de receber um não da Disney, a empresa do Ratinho conseguiu ver algum potencial nessa mídia animada e entrou em negociações com a Darren, até aceitar um desenho de uma garota mágica, mas que fosse muito atrapalhada. Então o episódio piloto foi produzido, que é provavelmente o episódio que você conhece quando se fala em piloto de Star vs Força do Mal, exceto que não é desse piloto que estamos falando. Lembra quando a Darren apresentou a sua ideia a Nick? Junto a isso foi mostrado um piloto, e isso era de algum conhecimento, mas como nem sequer era uma propriedade da Nick, o episódio provavelmente nunca viria à luz do dia. Até que dia 19 de janeiro de 2025 foi vazado 1 minuto de um curta que foi apresentado na Nickelodeon. E graças a muita coisa, hoje você consegue ver ele de graça no YouTube em um canal por aí. Inclusive quero agradecer muito a Paçoquita no Twitter que me avisou que o piloto foi descoberto. Sem mais enrolação, o piloto começa com a Star chegando em 2 garotas jogando futebol e avisando elas sobre seus poderes mágicos. As garotas fogem por achar a Star louca e quando ninguém está olhando, um ser mágico é invocado. Ele se chama Boris e aparentemente é maligno. As garotas voltam e a Star avisa que o Boris iria caçar elas, então elas deveriam fugir. As garotas fecham os olhos e começam a chamar a Star de louca enquanto o Boris aparecia na tela e aparentemente iria controlar a mente delas. Mas no fim as garotas fogem de novo e a Star tem um diálogo com o Boris e ele começa a cantar uma música pra Star. Eu não entendi essa parte. Temos uma revelação de visual beta da Ponyhead e o episódio acaba. E eu preciso dizer muita coisa e isso aqui tá ruim. Não fico surpreso pelo fato da Nick ter recusado isso e aparentemente ia ser uma daquelas séries que todo mundo pensa que o protagonista é louco, quando na verdade todo mundo é só cego. Fico feliz disso não ter ido pra frente desse jeito, mas acima de tudo é admirável ver como a Disney viu potencial nesse produto e fizeram isso daqui dar certo. De algum jeito eles conseguiram fazer Star vs Força do Mal mais versus a Força do Mal do que Star tinha em mente. Temos que criticar a Disney por muitas coisas, mas dessa vez eles conseguiram fazer um desenho bom com um preview que não tinha sido tão incrível. De qualquer forma é interessante
interessante ver como a série mudou, e é por isso que ele é o desenho que mais mudou na sua versão final. Na minha vida de adolescente, tiveram alguns momentos sombrios. No geral, eu me dava muito bem com pessoas e tinha algumas amizades, mas com o tempo eu acabei percebendo que essas amizades nunca foram realmente grande coisa. E as poucas pessoas que eu realmente me importava, no fim, aproveitaram a primeira oportunidade para sobressair pra cima de mim. Dado todo esse contexto, depois de eu acabar uma amizade que me machucou muito, eu decidi assistir o show Amphibia. Um show que eu não dava muito valor no início, mas que, sei lá, podia me confortar um pouco. Acontece que ele rapidamente virou um show de conforto pra mim, com vários episódios hilários na primeira temporada. E, meus amigos, com o tempo o show foi evoluindo e chegou em coisas que eu com certeza não esperava ver. É sobre essas coisas que eu vim aqui falar hoje, como a Amphibia foi da amizade tóxica à redenção. Essa é Annie, a protagonista desse vídeo. Ela caiu nesse mundo maluco de sapos falantes e agora precisa achar um jeito de sair daí. E ela não tá aí sozinha. Ela chegou com as suas duas amigas, Marcy e Sasha. Mas as coisas vão lentamente fazendo sentido conforme os episódios vão passando. No segundo episódio, nós pensamos que a Annie é babaca da situação porque ela tenta forçar o Sprig a fazer besteira. Até que no ponto crítico do episódio, temos uma cena pra lá de interessante. They help each other get the things they want. Huh? Look, if a friend likes a pencil case, you get it for them. If your friend likes your new shoes, you give them to her. And if a friend wants you to steal a crazy music box from a thrift store, even if you really don't want to, you do it, okay? Because if you don't, they might not want to be your friend anymore. Ok, a Annie com certeza tem alguma mágoa relacionada à amizade no passado e ela não sabe muito bem esse conceito. Parece que ela vivia em algum tipo de relação que ela era dominada por pessoas e só estava aceitando isso. Mas bem, vamos passar isso por agora porque eu acho que é interessante falar sobre a amizade de Annie Sprig. E caramba, eu acho incrível como isso vai progredindo realisticamente. A Annie e Sprig começam tendo algum grau de amizade porque o Sprig se interessou por conhecer a Annie e bem, a Annie meio que não tinha muita escolha. Mas ela gostou de passar o tempo com ele, até que eles começaram a passar por coisas juntos. Fizeram pizza, dividiram um quarto, dirigiram a Bessie, tudo isso levou à amizade deles. Isso meio que fez a Annie refletir sobre a amizade. Não porque ela começou a odiar a passada, mas era diferente do que ela tinha com Marcy e Sasha. Parecia que com as duas, a Annie tinha que esperar por aprovação, enquanto com Sprig parecia que os dois se apoiavam mutualmente. Não importava o que o outro queria, os dois iam se divertir juntos no fim. Bem, se a Annie já se questionava sobre, imagina quando o episódio Reunião chegou. Aqui a Sasha finalmente aparece e, caramba, tem uma história pra explicar aqui. Em resumo, ela foi capturada na Torre dos Sapos quando chegou em Amphibia e essa torre é liderada pelo Capitão Grime. Acontece que apesar de ser temido, Grime não conseguia comandar um exército. Seus súbitos tinham muito medo dele e não conseguiam agir corretamente. Acontece que quando a Sasha escapa, ela consegue liderar o seu exército corretamente, dando confiança aos sapos e estabelecendo uma relação de proximidade que eles não tinham com Grime, o que fez o capitão dar valor a Sasha ao ponto de liberá-la da prisão e a tornar uma pessoa importante dentro do castelo, inclusive ajudando a achar a Annie. Aparentemente, as três amigas tinham roubado uma caixa de música, sabe, na zoeira como adolescentes normais fazem, e acabaram caindo nesse mundo que é Amphibia. Acontece que nós passamos os primeiros 19 episódios sem ter ideia do que caramba eles estavam fazendo pra terem roubado uma caixa de música do nada. E bem, agora receberemos o ponto de vista da Annie e Sasha. Aparentemente era o aniversário de 13 anos da Annie, e ela rapidamente se encontra com Sasha naquele dia. As duas vão pra aula, mas antes nos damos de cara reparamos uma coisa. Por bem ou por mal, a Sasha era uma manipuladora. Uma garota tentou implicar com a Annie, mas ela rapidamente conseguiu fazer ela parar só na conversa. O problema é que na sequência, a Sasha vai lentamente convencendo a Annie a fazer algumas coisas mais complicadas. Primeiro saindo da aula, depois matando a aula oficialmente e até pichando algumas paredes. Analisando o comportamento das duas, você repara que a Sasha conseguia fazer as pessoas fazerem o que ela quer. A Annie não quer matar a aula? Sem problema, vamos falar pra ela o quanto é ruim ficar na aula. Quando você fala muito sobre um assunto, as pessoas que têm dificuldade em dizer não, acabam vendo que você se importa com aquilo e consegue convencer fácil elas, por mais gente boa que isso seja. Mas continuando, apesar das duas matarem a aula, a Annie estava minimamente de acordo com isso. A Sasha tinha prometido que chegando aos 18 ela liberaria para comemorar a sua festa em casa. O problema é que chegando aos 18 isso não aconteceu. A Sasha fez jogo duro porque a Marcy tinha mandado a foto de uma suposta caixa de música que elas tinham que ver antes de sair. A Annie não queria se atrasar nem ferrando, mas mesmo assim ela acabou caindo no conto da Sasha depois dela aumentar o tom de voz. E bem, aconteceu o que aconteceu. Muito tempo depois, e as duas se encontram, é uma felicidade absurda
afinal elas eram duas grandes amigas e ficaram muito tempo sem se ver. Você tende a deixar algumas coisas pra trás para lembrar dos bons momentos nessas horas. Acontece que elas são convidadas para comemorar tudo na Torre dos Sapos e não tinha motivo para duvidar disso, afinal, a Anne e Sasha acima de tudo são amigas. Acontece que a Anne meio que receberia um motivo para duvidar. Elas estavam aproveitando um tempo a sós, enquanto os Sapos e Huz estariam comemorando em outra sala. No momento em que as duas estavam aproveitando, a Sasha tentou largar uma informação torcendo para ele não ligar e ela fala como os Sapos da Torre tinham a missão de governar todas as Huz como se fosse uma hierarquia. Acontece que no episódio passado o Hop Pop concorreu à prefeitura e isso foi interpretado como uma forma de evolução das Huz. Afinal, o prefeito atual era um Sapio e o Hop Pop sendo uma Huz poderia ser o começo de uma revolução. Como uma forma de punir esse ato antes que tivesse alguma oposição do povo, o Hop Pop teria que, bem, ser comido por uma planta gigantesca. A Anne não poderia deixar isso acontecer e tenta escapar com as Huz, mas é pega. As Huz são levadas ao topo e acontece que a Anne decide se envolver naquilo, protegendo o Hop Pop. A Sasha tenta intervir, levantando a voz, tentando manipular a Anne, e a Anne estava perdida ali. Mesmo que ela tivesse um motivo para quem lutar, ela se sentia mal. Muito mal por se opor à sua amiga. Aquilo era um caminho sem volta, até que o Sprig aparece. Por muito tempo ninguém tinha dado apoio a Anne. Ninguém tinha coragem de se opor à voz da Sasha, nem mesmo a Marcy. Mas dessa vez ela tinha um amigo a confiar, alguém que tinha entendido seus interesses e queria fazer as coisas junto com ela. O Sprig protege a Anne e era isso que a Anne precisava. Acontece uma briga entre Anne e Sasha e a Anne ganha, mas por algumas coisas do episódio a torre acaba explodindo e ao som de Leon Me, a Sasha quase cai da torre. A Anne tenta resgatá-la, mas falha. Entretanto, o Grammy pega ela, evitando qualquer tipo de contato entre as duas. Bem, é claro que as duas precisavam de alguma conversa depois disso. A Anne não cairia mais nas manipulações da Sasha e ela finalmente tinha entendido o que era amizade. Ter alguém ao seu lado ao invés de alguém que se impõe a você. Mas eu vou fazer um questionamento que foi muito comentado na época. Dá pra salvar uma amizade assim? Bem, você aí de casa pode pensar que não, e uma vez que uma pessoa é manipulativa, ela não vai deixar de ser assim. Mas eu penso que é possível. E eu tô falando agora sobre o pensamento que eu tinha na época, pra deixar bem claro. Acima de tudo, algo que fica claro com a gente assistindo a série é que a Sasha gosta muito da Anne. Isso já significava alguma coisa. Os momentos que ela tentou manipular foram por interesses dela, mas mesmo sendo coisas que a Anne não queria fazer, não é como se a Sasha usava totalmente por maldade. Será que ela realmente sabia que ela estava sendo uma pessoa ruim? Sabe, nós temos umas informações no diário da Marcy que os pais dela eram divorciados desde os 5 anos de idade. Será que esse tipo de coisa não afeta a vida de alguém? Eu tenho certeza que por mais idiota que a Sasha tenha sido, ela não via que aquilo era errado. Bem, eu diria aqui que cada um tem o seu ponto de vista, mas independente do que você pensa, você ainda vai ter muito o que aprender com essa série. O que me lembra outra amizade da Anne. Marcy e Yu. Ainda vamos discutir o problema da amizade dela, mas eu amo essa personagem. Ela é simplesmente incrível. Um dos meus tipos favoritos de personagens são quando eles deixam claro do que gostam e fazem questão de afirmar isso quando podem. Claro, você tem que tomar cuidado nessa ocasião para não fazer um personagem repetitivo, mas aqui a Marcy faz isso muito bem. Continuando a história de onde paramos, a Anne estava decepcionada pela Sasha, mas ainda precisava achar um jeito de voltar para casa. Ela conversa com Hop Pop e descobre os habitantes de Newtopia poderiam ter mais conhecimento sobre a caixa de música. Depois de uma longa jornada até a cidade, nós temos um emocionante reencontro com a Marcy. É muito bonitinho ver essas duas, mas acontece uma controvérsia entre os plantas. A Polly e o Hop Pop estavam mais convencidos que a Marcy era diferente da Sasha. Entretanto, o Sprig, por ser mais próximos da Anne, teve grandes dúvidas pela Marcy aqui. Felizmente, essa desconfiança foi lentamente sumindo. Eu gosto dessa temporada porque ela tem alguns episódios mais divertidos do desenho inteiro. Ela não é minha favorita, mas eu entendo que grande parte do público gosta da dinâmica entre Anne e Marcy aqui. Chega a ser algo semelhante ao Sprig, mas sei lá, a Marcy é só melhor. Não tem muito o que falar da parte ruim da Marcy ainda, mas já vocês vão entender. Acontece que nesse tempo a Anne meio que conversou com o governador de Newtopia e nós descobrimos que para todo mundo voltar para casa elas precisariam restaurar as 3 pedras que estavam presas na caixa. Essas pedras, quando unidas, podem levar os usuários a qualquer dimensão. O jeito de carregar esses trecos eram em templos. A Anne e Marcy passam sobre o primeiro e segundo, mas o terceiro era mais complicado. Envolvia força e eles não estavam conseguindo. Até que, bum! Bem na hora a Sasha aparece, só que ela tava meio diferente. Ela disse que aprendeu uma lição e pensou nesse tempo que estava fora, até mudando, sendo uma pessoa menos manipulativa agora. Ok, essa foi rápida. Bem, mais ou menos, digamos que ela tinha um plano maior que isso, mas cobriremos isso depois. O importante é que a gangue estava reunida de novo, mas a Anne não tinha tanta confiança na Sasha, o que sabe, é justo. Mas com o tempo, as duas foram se aproximando e no momento em que a Anne mais precisou, a Sasha salvou, restaurando a terceira pedra, o que foi o ponto final para a Anne voltar a confiar na Sasha
de novo. Todo mundo volta para o Archwood para uma despedida e depois de um jantar das 3, que elas até se estranharam um pouco com a Sasha, mas era o início da restauração da amizade. No fim das contas ainda temos a batalha de bandas. Caramba, eu adoro essa música. Embora elas não estivessem totalmente unidas, essa é a marca da união das 3 e não é por menos. Isso aqui é incrível. Tem um clipe em algum vídeo passado meu falando sobre tudo isso, então pra não me repetir tanto, esse daqui é o início do arco de redenção da Sasha. E calma que vocês já vão entender melhor. Em resumo, a Sasha tenta forçar as duas amigas a cantar a música que ela queria na batalha de bandas. Acontece que a Marcy e a Annie queriam cantar a música que era mais pessoal pra Annie, que ela criou sobre esse tempo morando em Amphibia. A Sasha então sai da banda e tenta cantar a sua própria música, mas ao se aliar com Toad, ela percebe quão chato era ter que ouvir uma pessoa dando ordem sem você poder falar nada. Assim ela percebe que estava sendo uma babaca naquela relação e entra na banda de novo, cantando assim a música No Big Deal. E caramba, essa aqui teve muita gente cantando. De qualquer forma, esses seriam os últimos dias das 3 presas em Amphibia, mas antes de ir pra Newtopia, bem, meus amigos, chegamos à hora da destruição que foi True Colors. Esse episódio fez muita gente se ferrar emocionalmente. Ele é uma pérola das animações e o favorito de muita gente por aí. Caramba, 9,8 no MDB são poucos desenhos que tiveram episódios com essa nota. Acho impressionante que o desenho alcançou aqui. O episódio começa com as 3 indo para Nova Topia e recebemos a revelação de que sim, o que era imaginado aconteceu, a Sasha nos traiu. Bem, vamos lá. Eu não falei muito sobre para não perder o foco, mas aconteceu umas coisinhas nesse tempo. Após perder a batalha para Annie, a Sasha estava muito decepcionada. Ela e o Grime tinham perdido tudo, a torre, os soldados, aquela que algum dia foi a sua amiga, mas não podia ser assim. Então ela começou a pegar alguma tristeza da Annie naquele momento, mas ela ainda sentia algo pela Annie. Aparentemente no caminho a Sasha e o Grime foram pensando mais sobre os sapos e chegaram à conclusão de que o Andrews e os tritões de Nova Topia estavam na teoria em cima da hierarquia governando os sapos. O plano era tomar o lugar deles e assumir o controle de toda a Amphibia com um golpe de estado. Ela ganhou o apoio de outros sapos depois de conquistar o martelo. Voltando para a conquista, no fim das contas a Sasha estava decidida. Ela queria governar a Amphibia agora. A Annie fica 100% brava e começa a desabafar. Ela falou quanto estava decepcionada, ela confiou na Sasha. A Annie realmente tinha pensado que a sua amiga tinha mudado, mas não, era outro esquema. A Marcy com medo tenta reunir as duas, mas bem, não funcionou. A Annie continua indo pra cima da Sasha, que prende as duas. Por mais que elas estavam pensando em um plano para recuperar o poder, eu acho útil o ponto de vista da Sasha aqui. Depois de olhar para o seu reflexo, ela começa a pensar um pouco nas palavras da Annie. Será que ela realmente estava satisfeita com o que ela fez? Ela realmente era uma péssima pessoa? Então ela tenta evitar pensar sobre, mas sem querer acaba descobrindo algo maior. O Andrews planejava algo. Por outro lado, o plano da Annie estava dando certo. Temos um final com uma nova briga das duas, e a Sasha até tenta encarar, mas acaba perdendo pra Annie de novo. Com a inimiga presa, o rei acaba alcançando a caixa e eu acho que vocês já sabem que vem por aí. A Sasha tenta avisar, mas por que você vai acreditar em alguém que só fez parte de esquema atrás de esquema em cima de você? O Andrews assume o controle e é revelado como o grande vilão final. No passado de Newtopia, ele deveria usar as caixas para invadir planetas, mas por erro do Andrews isso nunca aconteceu. Agora recuperado a caixa, isso poderia voltar a acontecer. Mesmo discordando das ideias, a Annie e Sasha se preparam para lutar juntas, tirando o rei dali. Acontece que antes disso a Marcy se mete no caminho e, meus amigos, sinceramente, se vocês realmente querem se sentir mais surpresos, esse é o momento do vídeo que eu peço para vocês darem uma olhada no desenho. Amphibia é uma obra incrível e eu garanto que é outra experiência assistir tudo pela primeira vez. Mas se já viu o desenho ou vai ignorar o aviso, eu tenho que dizer. A Marcy tinha feito um acordo com o Andrews, o rei pegaria a Annie, a Sasha e a Marcy e a jogaria em mundos para ter aventuras para sempre e poder se divertir. Em troca, o rei tomaria posse da caixa de música, mas ele traiu a Marcy. Mas por que a Marcy fez isso? Eu acho que tá na hora da gente olhar o último ponto de vista da situação. A Marcy estava na biblioteca da escola quando achou um livro dizendo sobre uma tal caixa de música. Mas antes que ela olhasse muito mais, ela recebeu um zap da sua mãe e o pai para eles conversarem. Bem, meio que os pais da Marcy estavam de mudança e eles separariam Marcy de suas amigas. Aquilo não era aceitável para a garota, ela não podia perder o contato. Aquelas duas significavam tanto para ela. Ela só foge de casa e corre pra rua até que ela se deparou com uma caixa de música muito semelhante ao livro. E bem, acho que o resto vocês imaginam o que aconteceu. É entendível a garota ficar triste por tudo, mas ela não estava preparada. Ela colocou suas amigas em risco por um medo seu. Ela tinha medo de continuar depois daquilo. Mas, bem, isso já não importava. A Annie puxa o discurso e diz que as 3 cometeram erros, mas o importante era derrotar o verdadeiro vilão, o Andrews. O resto eu não quero falar muito nesse vídeo porque ele ficaria com 3 horas de duração. Mas, resumindo, o Andrews pega o Sprig e joga. A Marcy salva ele a tempo, mas isso serviu como combustível para a Annie entrar no modo Super Saiyajin dela. E a partir daqui temos uma sequência de animações
fluidas. Até a energia da Annie acabar, a Marcy arruma a caixa e manda a Annie e os Planters para a Terra. Mas bem, se antes ela tomar uma facada no processo. Isso foi complicado na época, mas fiquem tranquilos que ela ainda tá viva. O complicado é acabar o episódio com essa cena. Isso foi louco. De qualquer forma, finalmente chegamos na parte do vídeo que o ponto de virada acontece. A Sasha acaba fugindo do Andrews e falou com o Grime, chegando à conclusão que o Archwood seria o melhor lugar para se esconder. Afinal, não teria como descobrir que ela estava lá, porque ele era o lugar menos óbvio. A Sasha aqui parece mais pensativa. O povo de Archwood pergunta o que aconteceu e o Grime diz que o rei tinha se tornado um tirano e por isso eles estavam ali. O que não era mentira, mas era omissão de verdade. Chegando na casa da Annie, a Sasha finalmente começa a sentir remorso. Parece que a culpa tinha caído nela depois de algum tempo. Ela estava se achando ruim, dizendo que ela merecia dormir no lixo. A culpa estava caindo. Ao derrotar um robô do Andrews, eles descobrem que o Andrews tinha achado a localização deles. Ela não podia continuar com aquilo, então ela fica ali. Mas antes ela decide olhar o quarto da Annie e bem, isso me arrepia até hoje. Remy também decide entrar pro lado da Sasha aqui. Mas bem, eu acho legal como a mudança da Sasha é representada pela troca no cabelo dela também. No geral, o arco de redenção dela chegou. Rola umas coisas na Terra e a Annie consegue voltar pra Anfíbia. Eu acho tão emocionante esse reencontro delas. Ela se certifica de ser o mais claro possível em seu pedido de desculpas e tenta passar a liderança da rebelião pra Annie. Dessa vez era diferente. Você conseguia notar que ela estava sendo honesta. Pessoas eram diferentes. Ela fala pra Annie quando se sentia mal por tentar manipular, mas ela estava lutando pelo certo dessa vez. Fazendo as pazes, a Annie percebe o esforço que ela estava tendo. Ainda falta cobrir o último caso, mas ele é um pouco mais complicado. A Marcy estava presa e o principal vilão aqui é o Core. Basicamente, ele é a concentração de todas as mentes brilhantes de Anfíbia e a Marcy estava no meio daquilo. Na verdade, em uma cena pra lá de tensa, ela vira hospedeira, e daí chegamos nas consequências que veríamos em All-In. Aqui vemos como a Annie e a Sasha acabam que sem querer ignorando os interesses da Marcy. No mesmo episódio, a Sasha pergunta para a Annie sobre a Marcy se no fim das contas, de algum jeito, dava pra salvar essa amizade. Valia a pena perdoar a Marcy? A Annie, como a protagonista perfeita que é, apresenta os fatos. Ela diz como elas ignoraram os interesses da Marcy e talvez isso tenha criado alguma insegurança na Marcy de que ela não conseguia ter os seus sonhos realizados. A Sasha então questiona e responde que apesar disso, isso não mudava o que ela fez. A Annie então fala que não era sobre o que ela fez, mas por que ela fez. A Sasha então desaba e fala que não estava conseguindo perdoar ela. A Annie então, com toda a calma do mundo, falou uma das coisas que me fez pensar o quanto ela é incrível. Não é fácil, perdoar é difícil e pode levar tempo, mas acredite, vale a pena. Caramba, olha só o que a gente tem agora. Sabe, temos casos e casos para perdoar, mas eu vejo que nessa situação, a Marcy se importava muito com as duas e todos os erros dela foram na verdade tentando acertar, pensando que seria benéfico para todo mundo, mas erroneamente ela ignorou os interesses das duas e das suas famílias. Isso faz a Sasha chorar e ela finalmente entende. Agora elas iriam com tudo lutar pra cima do Andrews. Eu amo esses 3 episódios finais de Anfíbia, poderia passar horas falando ele, como eles são os melhores da animação, mas esse vídeo tá muito longo, então só vamos cobrir a parte da Marcy aqui. Entramos na cabeça da Marcy, que por falar nisso ela ainda estava viva, mas como hospedeira do Core. Como sua memória estava parcialmente perdida, ela acaba só lembrando de como ela queria ter aventuras com a Annie e a Sasha. E bem, o Core acaba entregando isso para ela. Tudo que ela sempre sonhou, ela estava recebendo, brincando nas suas fantasias. Era aquilo que ela queria. O problema é que aquilo estava bom demais para ser verdade. E a Marcy acabou percebendo isso. A Marcy vê que aquilo não era real e começa a chorar, restaurando as suas memórias. A Marcy desabafa. Isso não é real, né? As verdadeiras Annie e Sasha não querem o que eu quero e isso é triste, mas eu não posso forçá-las a seguir os meus desejos, isso é errado. Eu aprendi isso do jeito difícil. O Aldrich tenta forçar ela a se anexar ao Core, mas ela recusa. A Marcy vê que ela não queria viver em uma fantasia dessas. Ela começou tudo porque queria escapar da realidade, mas dessa vez ela não iria fugir. A Marcy iria encarar as consequências das suas ações, não importava o que rolasse. Tudo isso combina para o desabafo final. Depois da Annie e Sasha vencerem, elas conseguem a liberar do núcleo. Com a Marcy chorando e se desculpando, ela aprendeu a lição com a Annie. Por mais triste que isso seja, as coisas mudam, mas nada, nem o tempo, tiraria delas tudo que elas tiveram juntas. Isso ficaria pra sempre. Com a amizade reparada, as 3 encaram o núcleo na forma final, que, by the way, estava atacando a lua para a Anfíbia. Elas se concentram e usam as energias das pedras para um confronto final épico, entrando na forma calamidade e acabando com todos os soldados ao som de No Big Deal. Caramba, meus amigos, isso aqui é arte. Eu adoro essas cenas feitas para nos hyparem e é incrível ver essas 3 lutando juntas. No Big Deal é literalmente o tema
tema musical delas. No fim, a Annie usa o poder das 3 pedras para derrotar o núcleo. Temos um final não tão feliz aqui, com as 3 tendo que se separar dos amigos sapos e não podendo voltar para a Anfíbia. O vídeo não é sobre isso, mas essa cena é emocionante. Só não tão emocionante quanto o final dessa história. Que, meus amigos, lembram que elas teriam que se separar? 10 anos depois, a Marcy volta para reencontrar com a Annie e a Sasha. Descobrimos que as duas ainda se falavam, mas um pouco menos depois de caírem em caminhos diferentes. Mas de qualquer jeito, era a chance delas se encontrarem, voltando a ser melhores amigas. E bem, depois de um turno de herpetologista da Annie, Sasha e Marcy chegam pra dar um oi. E em uma cena pra lá de emocionante, a principal lição de Anfíbia é citada. Mudança é difícil, mas é assim que crescemos. A coisa mais difícil é perceber que você não pode ficar com algo pra sempre. Às vezes você tem que abrir mão, mas das coisas que você abre mão, você sempre se surpreende com aquilo que de algum jeito, de alguma forma, volta pra você. Tudo isso enquanto Sasha e Marcy aparecem na tela e bem, se você tá curioso pra saber se elas viraram amigas de novo, depois dos créditos da série recebemos essa foto e digamos que eu tenho certeza que essas 3 estão muito felizes agora.